Claro que o assunto mais falado esse último mês aí é o assunto principal da pauta do dia 7 de setembro. Todos estão aí já agitados aí para saber o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Muitos colunistas aí têm feito algumas leituras sobre o que pode vir a acontecer e eu tenho analisado também assim o que o pessoal tem escrito e tenho avaliado cada ponto, né? É interessante a gente poder fazer uma leitura e poder ter uma ideia de qual vai ser o posicionamento do presidente frente a todas essas situações. É importante a gente observar alguns pontos, né? Algumas atitudes do presidente em relação ao que está acontecendo. Essa semana, agora saiu uma reportagem do Gazeta do Povo, que fala sobre 127 decisões do STF em relação ao governo federal, né? Decisões essas que vêm atrapalhando o governo federal. São várias pautas, são várias situações, são vários assuntos, mas que têm atrapalhado o governo federal de trabalhar, né? Você pode procurar na Gazeta do Povo, que tem essa reportagem que é muito interessante. Então a gente primeiro tem que fazer uma leitura e perguntar, né, qual é o fato, o que está acontecendo de fato. O que está acontecendo de fato é o presidente da República, né, chefe do executivo, tem ficado chateado, o presidente Bolsonaro está muito chateado com as decisões do STF, que ele vem tomando, né, e não é de agora. É importante ressaltar isso, que isso não acontece agora, isso já está acontecendo desde o começo do mandato dele. Então é importante você entender isso. Tem várias arbitrariedades, né, que o presidente fala, que o STF tem feito, né, tem usado respostas e decisões anticonstitucionais e que ele tem sempre reclamado e batido nessa tecla. Então é importante você saber que isso não está começando agora. Isso não é novidade. Então não é uma decisão que vai ser tomada assim, né? Em 15 dias. Né? O que tem acontecido é que a temperatura tem subido. Isso é interessante a gente entender. A temperatura tem subido. E o presidente, sempre suas declarações, já de muito tempo, sempre fala sobre liberdade. Ele sempre usa, né, nos discursos dele a palavra liberdade, que quer defender a liberdade. Né? Uma das pautas do presidente mais importantes é a liberação das armas. Mas ele explica o porquê disso. Porque um povo armado, né, ele sempre fala isso, um povo armado é um povo que não vai ficar na mão do governo, de um governo ditador. Essa é a pauta do presidente em relação às armas. Ele quer facilitar a liberação das armas justamente para o povo não ficar desarmado. Então essa é a pauta que ele tem colocado e que ele não conseguiu passar. Né? Ainda não conseguiu passar esse projeto de lei. Então, isso tudo vai criando uma história, né? Vai criando um roteiro. E o que acontece? Quando chega no final dessa linha, você começa primeiro com a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Pelo que ele falou. Então, a prisão dele foi decretada em cima de algo que ele falou, sobre sua opinião. Né? Então, isso já gerou um problema, né? Já criou um problema muito grande. E o pessoal, a maioria das pessoas, assim, né? O pessoal da ala bolsonarista não concordou com isso. E aí teve todo aquele problema dentro da prisão, que ele ficou paraplégico, teve alguns problemas e tal, e aí continua a história. Depois, Daniel Silveira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, também foi preso. Tudo aquilo que ele falou sobre principalmente ele fala mais sobre o Fachin, né? Sobre as questões, as decisões que ele tem tomado, quem é o Fachin, quem não é. Então, prenderam ele também. Claro que a pauta principal aqui, o assunto, não é o fato do que eles falaram, né? Se foi muito ou se foi pouco. Né? Se eles passaram do limite ou não passaram do limite. Mas é interessante a gente ressaltar aqui, deixar bem claro, que isso é um fato indiscutível.
né? Um deputado federal tem foro privilegiado, né? Ele tem a liberdade, além de ter foro privilegiado, ele tem a liberdade de poder falar o que ele pensa. Ele pode falar a maior besteira que for, mas ele pode falar, né? Então ele tem justamente, por representar o povo, ele tem essa liberdade de falar o que pensa, né? E não tem limite para isso, não tem limite, né? Claro que ele pode responder por outras coisas, mas não uma prisão, né? Ainda mais decretado diretamente pelo STF. E eu vou explicar por quê, né? Mais lá para frente. E agora, quem foi preso foi o presidente do partido do PTB no Brasil, Roberto Jefferson, também por opinião. Então isso né, o que acontece? O STF ele tem tomado decisões que quebram a Constituição, que passam dos limites da Constituição. Por exemplo, o inquérito das fake news. Você procura aí para você entender mais ou menos o que acontece. O inquérito da fake news foi aberto dentro dentro do STF. É importante, tecnicamente, a gente entender o que o STF é, o que o STF faz, né? Superior Tribunal Federal. O STF julga, tá? Ele julga inquéritos, processos, ele não cria, ele não abre inquérito. É importante você saber que a Polícia Federal pode abrir um inquérito, né? A Polícia Civil, então cada um dentro da Constituição tem o seu papel. Então a abertura de inquérito pelo STF é ilegal. O único inquérito que o STF pode abrir é internamente. Né? Internamente, no artigo 43 da lei interna lá do regimento interno do Superior Tribunal Federal, né, ele pode, no artigo 43, se houver alguma coisa, se acontecer algum fato ali dentro do STF, né, dentro do espaço, ele pode abrir inquérito. Mas acabou, é só aí. E o Dias Toffoli justamente usou esse artigo 43 para abrir um inquérito. Só que não foi um inquérito dentro do espaço do STF. Ali dentro né, foi fora. Então o inquérito da fake news engloba um monte de outras coisas. A acusação que eles usam, né, em relação a isso tudo é que existe uma máfia digital. Existe uma máfia digital por trás disso. É o que eles imaginam. Né? Um gabinete do ódio digital, que existe uma organização que está trabalhando em função de bater no STF, bater em deputados, em senadores, e essa é a causa. Mas o que é interessante, por que a gente tem que falar nisso? Porque a gente tem que entender o contexto para poder a gente fazer uma leitura, correto? Esses 3 pontos são os pontos principais. Essas 3 prisões, parece que é quando chegou no estopim, ali no final, onde explode a bomba. Então, se você for observar, o deputado Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, você pode começar a buscar aí a atuação dele como deputado. Ele sempre foi um deputado muito ativo, muito incisivo, né? Muito forte, muito combatente. Vamos usar a palavra combatente, né? Inclusive, ele foi muito perseguido, não conseguiu passar projetos, inclusive ele usava outros deputados para passar projetos dele. Então é interessante você saber que o Bolsonaro nunca foi um deputado tranquilo, um deputado que dialogava muito assim no sentido de fazer o jogo político, né, apesar de ser obrigado a aprender tudo isso, mas nunca concordou, né, dessa forma de fazer política. Então ele sempre foi muito combatente. Ele ficou conhecido por isso, né? Claro que ele atuava mais na área militar, né, ali, na área social. Né? A área do Bolsonaro era a área social. É a área que ele mais fazia leis, fazia projetos e tal. Então é interessante a gente saber tudo isso para chegar a essa leitura. Interessante que semana passada os governadores se reuniram e
queriam uma reunião com o presidente. O presidente se negou a ter essa reunião com os governadores. Então você já começa a ver um posicionamento dele um pouco agora, ele não quer mais essa aproximação. Porque o que parece é que a gente entrou num processo onde não tem mais volta. Né? O ministro Luiz Fux, que é o presidente do STF hoje, né, ele cancelou uma reunião, tem 2 semanas isso atrás, onde teria a reunião dos 4 poderes, né, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente da República e o presidente do STF. Ele se negou a estar nessa reunião. Essa reunião não aconteceu. O ministro Luiz Fux também acha que o Bolsonaro está passando os limites e que ele está tomando posições antidemocráticas. Então vamos lá. Diante de todo esse cenário, o título desse vídeo é até sangue nos olhos, né? Eu entendo que o Bolsonaro deve estar muito contido. O presidente está contido, né? Ele está ali sendo, claro, gerenciado, sendo, né, aconselhado por pessoas muito experientes, que estão ali do lado dele, o general Heleno, Onyx Lorenzoni, ele tem ali o pessoal dele, né, o pessoal que é mais voltado para a política, o pessoal que é, no caso do general Heleno, né, um estrategista, um cara que sabe jogar, que sabe apaziguar. É muito importante, você vê sempre nas declarações do general Heleno, ele sempre tentando apaziguar. Então é importante você entender isso. Só que, nesse momento, o que o presidente fez? Ele pegou e pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. Encaminhou o impeachment baseado em fatos constitucionais, né, como ele diz dentro das 4 linhas, e colocou o Senado numa situação difícil. Né? O Rodrigo Pacheco ficou numa situação complicada, porque realmente o pedido do presidente ele tem base legal para isso. Então o presidente não poderia tomar nenhuma ação, né? Não poderia tomar nenhuma ação sem estar com uma retaguarda pronta. Isso juridicamente falando. Então tem um caminho para percorrer. Esse caminho o presidente tem percorrido de uma forma devagar, e tem avisado, e tem conversado. Sei que o povo fica muito agitado, tem muita gente que pede logo regime militar, esse tipo de coisa. Mas as pessoas precisam entender que tem um trâmite, tem um caminho, né? E esta não é a melhor opção. Né? O que acontece? Um regime militar, uma ação militar, vai causar um problema muito grande na economia do país. Então, se nós já passamos por uma pandemia, nós passamos por períodos aí anteriores com presidentes aí, governos aí corruptos, né? Com governos aí que fizeram mau uso da verba pública, e se o país está nessa situação e nunca decolou, justamente porque o país tem vários problemas. Então é importante você entender tudo isso, né? Para você entender esse contexto. Então, se você tem uma ação militar no país, seja ela qual for, por menor que seja, você desencoraja os investidores, né? O pessoal que está para ganhar dinheiro, que não está preocupado com política, né? Eles não estão preocupados assim, eles podem ter, né, a sua ideologia, podem gostar de um, gostar, mas o assunto dos investidores é dinheiro, eles querem ganhar dinheiro, não estão preocupados com isso. Então, o que o investidor sempre procura, né, são economias estáveis, onde ele possa ter certeza que ele vai ter retorno. Né? Ele não quer investir num país que não sabe o que pode acontecer no dia seguinte. Então é importante você entender isso, que uma ação militar no país é um problema para a economia do país. Nós estamos passando por uma pandemia, passamos por vários momentos difíceis, e então o que acontece é exatamente isso. Não é você chegar ali, não, vou fazer isso e pronto, acabou, e está tudo resolvido. Não. Se você está reclamando do preço do gás, que já está alto, do preço do combustível, né, do seu salário, que está baixo, então isso vai influenciar diretamente no preço dos alimentos. Então a economia influencia diretamente nisso. É importante a gente saber que o agronegócio no Brasil está bombando. Né? Nós alimentamos 1/3 do mundo.
Então, 1/3 do mundo depende do alimento do Brasil. Então, é muito importante você saber que o Brasil, apesar de todas essas dificuldades, e o preço está alto das coisas ainda, o Brasil ainda precisa passar por algumas reformas, principalmente como reforma tributária e reforma administrativa. Né? Reforma tributária para justamente conseguir diminuir os tributos, diminuir a burocratização, a burocracia que tem em tudo isso, diminuir, como que eu posso dizer assim, diminuir também diminuir o Estado, a ação do Estado junto aos negócios que são feitos entre empresa e funcionário. Então, isso tudo é importante para que o país seja mais livre, né? Mais liberal na questão econômica. Então, não é só chegar e falar, vamos lá, vamos cair para dentro e vamos botar os militares e pronto. Não é tão simples assim. Né? O ideal é que isso não acontecesse. Mas o que parece é que vai acontecer alguma coisa sim. Né? O presidente Bolsonaro não tem recuado. Né? 7 de setembro está aí, já essa semana. Então é importante você saber que, possivelmente, né, há uma chance muito grande do presidente tomar alguma atitude. Quais são as atitudes que ele pode tomar? Mediante o artigo 142, ele pode usar as Forças Armadas, né, para tomar um poder, ele pode fazer isso, apesar de muita gente achando que não pode, ele não pode. Claro que eles querem vender o papel de que não pode, porque o pessoal está com muito medo, né, principalmente a esquerda. Mas o fato é que pode sim. Né? Inclusive o general Heleno deu uma entrevista para a Jovem Pan explicando tudo isso e tal. Isso é um fato e é indiscutível. E possivelmente ele vai usar para alguma coisa. Agora, a pergunta que fica, Bolsonaro vai usar esse poder que ele tem para pedir a prisão, né, de um ministro do STF, de 2 ministros do STF, de destituir o STF, destituir o STF, a Câmara e o Senado? Essa é a dúvida. Alguma coisa ele vai fazer. Isso é fato. Né? Pela leitura de tudo que está acontecendo. O presidente Bolsonaro não é um presidente... A personalidade dele é muito ferrenha e a gente tem observado que ele está se contendo, que ele está segurando, né, para não deixar que essa bomba estoure. Eu imagino que ele deve estar fazendo um esforço muito grande, é o que a gente percebe nos discursos dele. Ele está fazendo um esforço muito grande. E ele tem falado, essa última semana agora, esses últimos dias, ele falou, para mim só tem 2 caminhos, prisão, e aí ele fala, não, essa não vai acontecer nenhuma, mas morte ou vitória. Então, essas declarações que ele está dando, ele está preparando o cenário. Né? Agora, uma coisa importante que você precisa entender é, para o presidente tomar uma ação dessa, ele precisa ter a ação popular do lado dele, a população do lado dele. Todas as ações que foram tomadas no Brasil, impeachment, seja ela alguma ação militar, inclusive em 64, o povo estava na rua. Né? Hoje o presidente tem na mão, né, a Constituição do lado dele e tem o povo do lado dele. Então não tem momento melhor, vamos dizer assim, não digo melhor no sentido da palavra, mas não tem momento melhor para ele fazer alguma coisa que não seja agora dia 7 de setembro. Porque se passar esse momento, você pode ter certeza que ele sabe disso. O presidente sabe que a popularidade dele vai despencar. Vai despencar, mas vai assim, acabar mesmo, se ele não tomar nenhuma medida, se ele não tomar nenhuma ação. Então ele sabe disso. Ele tem falado nisso, ele tem preparado o Brasil para isso. Então eu quero falar para você, que teu amigo fala, não, ele não vai fazer nada. Se um conhecido teu, você mesmo está pensando, o presidente vai fazer, vai fazer sim. Ele vai fazer. Alguma coisa ele vai fazer. Uma dessas 4 opções vão acontecer. Vai acontecer. Né? A única forma disso não acontecer é justamente se o Senado, se o Rodrigo Pacheco tivesse pautado o impeachment. Porque essa é uma via legal. Essa é a via legal que ele tem que fazer. O presidente está todo embasado juridicamente para fazer o que ele quer fazer. Né? Inclusive, ele pode dizer que o Senado está em conluio com a STF. Juridicamente, ele pode dizer isso. Né? Colocar isso como uma, vamos dizer assim, um passo que ele vai tomar porque ele não tem conseguido, né, fazer o que tem pelos meios legais.
Então tudo isso tem que ser levado em consideração. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é importante você saber. Eu tive que contextualizar isso tudo para você poder entender, tá? Então, assim, se prepare, né? Porque alguma coisa vai acontecer. Ainda tem outro ponto importante. Os caminhoneiros estão envolvidos na causa. O agro está envolvido na causa. O agronegócio é quem faz o alimento, quem traz o alimento. E quem transporta os alimentos é justamente os caminhoneiros. Então, a nossa malha ferroviária é muito pequena, quase não transporta nada ainda. Né? O ministro Tarcísio tem ampliado essa malha ferroviária, mas ainda é muito pouco. A gente depende muito dos caminhoneiros. Então, você precisa entender que é muita coisa em jogo para o Bolsonaro sair de lá com a mão na frente e outra atrás. Então, constitucionalmente ele tem a base para fazer, ele tem a Constituição na mão, ele tem o artigo 142, né, que lhe dá poderes, que diz que ele é o chefe das forças militares. Inclusive, um outro ponto importante que você precisa entender, o presidente há 3 meses atrás, entre 2 e 3 meses, eu não sei exatamente, ele trocou a liderança toda, os coronéis das Forças Armadas, ele trocou todos os chefes, né, das Forças Armadas aí. Então, isso já foi um passo. Então, isso tudo está sendo preparado estrategicamente. Então, é importante você entender o que está em jogo. Né? É justamente a nossa liberdade. Tanto a liberdade de falar mal, né, do STF, como a liberdade de falar mal do presidente. São os dois lados. Amanhã, se você perder a sua liberdade, você não vai poder falar, talvez seja você que não vai poder falar mais, mesmo de esquerda. Não vai poder xingar nenhum presidente, falar, né, no caso assim, poder se expressar, né, contra o presidente da República, seja lá quem seja esse presidente. No caso hoje do Bolsonaro, ele defende as liberdades. É um presidente conservador? É. Está tentando liberar a economia? Está tentando liberar a economia. Né? Não é um liberal igual o Paulo Guedes, mas ele está conversando, né, com esse pessoal mais liberal. Tem feito pautas liberais, né, como os Correios agora, que ele quer privatizar, já tem privatizado várias empresas, tem leiloado várias empresas que dão prejuízo. Né? Então você precisa entender todo esse contexto. É importante entender o contexto para saber onde que vai chegar isso. Então, parece que está preparado. Então, espero que você entenda isso. Mande esse vídeo aí, compartilhe esse vídeo com o pessoal, né, nas redes sociais e tal, para que o pessoal entenda de fato o que está acontecendo. Tem muita gente que não entende, que não sabe o que está acontecendo de fato. Eu falo isso porque eu ando nas ruas, converso com as pessoas, e às vezes as pessoas não sabem o porquê disso tudo. E é bom que você compartilhe esse vídeo para chegar em outras pessoas. Porque tem muita gente dando muita opinião, mas não sabe nem do que se trata. Tem muita gente gravando vídeo na internet, mas não sabe, não consegue fazer essa leitura. Né? E tem muita gente que não sabe nada. Esses que sabem, ou os que sabem errado, ou que estão assistindo as notícias, vendo as notícias através dessas mídias tradicionais, né, essas mídias aí de TV aberta, eles sabem errado, na verdade. Não é que eles não sabem nada, eles estão sabendo errado, estão aprendendo errado, estão fazendo a leitura errada. Porque o que é passado para eles são mentiras. São notícias manipuladas. Então é importante que esse vídeo chegue em muitas pessoas, aí, mais pessoas, para você contextualizar e saber o que de fato está acontecendo. Então não adianta querer dizer, não vai acontecer. Não, vai sim. Então você pega ali, cara, abre a Constituição, ou vai no Google, artigo 142, você mesmo leia. Você lê o que está ali escrito. Então não precisa ninguém te falar. Então é importante você saber o que acontece. Abre aí o STF, o que o STF faz? Quais são as atribuições do STF? O STF pode abrir inquérito? O STF pode investigar? Né? Então tem vários pontos aí que tem criado essa briga. Então essa briga não é à toa. Né? O Brasil não pode viver um retrocesso no sentido de quebra das liberdades, né, de cada um de nós de poder se expressar.
tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, ficou um pouquinho longo, mas deu para explicar aí mais ou menos o raciocínio. E deixa o teu comentário aqui, se você concorda, se você não concorda, o que a gente está falando de errado, o que não está. Deixa o seu comentário aqui, compartilhe o vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem, um grande abraço aí.